Saudações, salute, shalom, salam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal, Deus um só há, para falar de assuntos de fé, espiritualidade, religiões, história das religiões, sociologia das religiões. É um canal assim, sem nenhum caráter apologético, de defesa de alguma das religiões citadas, né? Ou seja, então estamos aqui para ler e entender várias religiões, as principais religiões. Não vou dizer que eu entendo tudo de religião, né? Mas eu tenho a minha fé, mas não visa aqui pregar nenhuma fé para vocês, né? É discutir os livros, é uma dica de leitura, né? Vou apresentar livro, falar o que eu achei dos livros e abrir uma discussão sobre esses livros, a importância de ler, né? Mais sobre não ficar focado só na religião, mas conhecer várias religiões. Continuando aqui, encerrando o ciclo desse livro, né? Além desse livro tem o da Karen Armstrong, que eu vou falar mais um pouco hoje. É o livro de outras religiões, que a gente já falou aí das religiões da Índia, né? O hinduísmo e o budismo. A gente viu que o budismo surgiu dentro do hinduísmo, né? E o hinduísmo, o brahmanismo, hoje tem várias linhas, Hare Krishna, renovação, né? Então sempre tem essas renovações, né? Tem aqueles que estão renovando a fé e aqueles que estão mudando, né? E a gente viu também o judaísmo e o cristianismo, a relação que o judaísmo primeiro e o cristianismo surgiu, né? E tem as várias linhas do judaísmo, vários ortodoxos, né? Até o judaísmo messiânico, né? Que seria um judaísmo com uma fé messiânica no sentido de que Yeshua é o Messias, né? Tem até esse grupo. E aí dentro do cristianismo tem as várias linhas do cristianismo, a gente já viu, né? Além do cristianismo tem o católico, depois o ortodoxo, tem o protestante, né? Os luteranos, calvinistas. Aí tem os reformados históricos e tem os pentecostais. Aí a terceira linha do pentecostal, né? Terceira onda pentecostal. Então todas as religiões têm essas linhas. E aqui a gente falou então das religiões chinesas, né, que já tinha o confucionismo, já tinha o taoísmo, já tem as religiões do Tibete, que misturar lá com o budismo tibetano. Tinha o shintoísmo no Japão, né, tem o shintoísmo no Japão, que também lado a lado com o budismo. Então vai falar aqui do Zoroastro, né, o Zoroastro que é uma linha mais dualista, de dois poderes, né? O Deus do bem e o Deus do mal, uma linha mais moral, ou seja, quando você faz o bem, você está apoiando o Deus do bem, quando você faz o mal, você está apoiando o Deus do mal. E o Zoroastro, fica aquela dúvida, né? Zoroastro, qual a data, né? A gente sabe que lá na época do Império Persa, né? A Aquemênida, né? Já tinha um culto, né? Oficializado, né? Os sacerdotes, os magos, né? Os magos do Zoroastro. E diz que o Zoroastro então influenciou o judaísmo influenciou o cristianismo. Então tem muitas coisas, né, no judaísmo e no cristianismo que tem algo do Zoroastro. E o Zoroastro também foi importante para uma corrente da gnose, né? Uma corrente da gnose que é o maniqueísmo, né? O maniqueísmo, que é do Mani, que reconhece 4 profetas, né? O Mani vai reconhecer o Zaratustra, né? O Buda, o Cristo, né? Jesus e o próprio Mani, que é de 216 a 276, né? Então século 3 da Era Comum. Então o Mani também usa a gnose, essa ideia de bem e mal, existe um conflito entre o bem e o mal. Não confundir o maniqueísmo com mandeísmo ou sabeísmo. Mandeísmo ou sabeísmo já é um culto ligado à figura de João Batista, né? Aqueles que não reconheceram Jesus como Messias, né? Tinha essa questão lá, Jesus é o Messias? Não. Aqueles que seguem João Batista são os mandeístas. Então a religião do João Batista vai aceitar Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Sem, Aram e João Batista, né? Então são aceitos, né, no mandeísmo, que é o pessoal do João Batista, né? Então tem essas correntes, e aí a gente viu que no islamismo tem as correntes sunita e xiita, ou shia, né? E as correntes ali, das sunitas destaca as escolas de jurisprudência, né? E aí no shia também tem as escolas de jurisprudência, são diferentes, e também lá tem no shia tem os ismaelitas e tem os que seguem os 12 imãs. Nessa corrente dos 12 imãs, ele vai contar aqui também, que surge uma religião nova, né, que é o Bab, ou babismo, o Bab, que é o nome de um profeta, o nome dele é Sayyid Ali Muhammad, né? Sayyid Ali Muhammad, né? E aí é interessante que o babismo gerou depois a fé Bahá'í, né? Os seguidores do babismo seguiram o bahá'ísmo, né? E interessante que o 1854, que é o início do calendário do Bahá'í, né? Vou mostrar alguns textos Bahá'í aqui.
segue 1853, 1854, que é também uma data profética de algumas religiões do cristianismo, com leituras do livro de Daniel, aquelas 2.300 tardes e manhãs, que aí seriam dias e seriam anos, e aí chega até, né? Então tem esse cálculo aí, que algumas seguem esse ano profético, 1854. E o século XIX é cheio de criação de religião, né? Assim, várias religiões dentro do cristianismo surgiram, os mormons, os adventistas, os estudantes da Bíblia, os testemunhos de Jeová, né? Que são estudantes da Bíblia. Então, interessante. Muito bem. Então, a fé Bahá'í tem algumas dicas aqui de livros, né? A fé Bahá'í surgiu dentro do xiismo, né? A corrente dos 12 imãs. E a figura que se destaca é o Bahá'u'lláh, que é o nome real dele é Mirza Hussain Ali, né? Então, Mirza Hussain Ali. E aí ele é um seguidor do Bab, né? Que a palavra Bab é o portal. Então ele vai falar também, é que interessante que ele dialoga com o Sufi, né, o sufismo, e aquela conferência dos pássaros, do Attar, né, que é um poeta persa. Então os pássaros vão atravessando, né, os vales, vários tipos de vale, e vai encontrar no final o grande pássaro, que na verdade são eles, né. Então é interessante, é uma visão. E o Bahá'u'lláh, né, que significa glória de Deus, Bahá'u'lláh, né, ele passou um tempo aí conversando com o Sufi, era um derviche, né? Ele tinha o nome de derviche Muhammad I Irani, né? Era o nome que ele adotou lá na época que ele vivia perto de Bagdá, ali em 1854. Então ele escreveu esse livro dos Sete Vales, tem vários livros, né? Sete Vales. Esse aqui é importante, né? Que é as palavras ocultas ou ocultadas, depende, né? Porque não tem nada a ver com ocultismo, né? Porque fala assim, palavras ocultas, o que é oculto? Não, nada a ver, tem nada a ver com esoterismo, ocultismo. É palavras ocultas no sentido de que palavras são pérolas, né? São palavras assim difíceis de você, podemos dizer assim, encontrar. Então são palavras preciosas. O melhor termo seria palavras preciosas, né? Pérolas, né? Do conhecimento do Bahá'u'lláh. Outro livro importantíssimo, né, o livro das certezas, que vai falar dos outros, né, mensageiros, porque a fé Bahá'í vai aceitar os profetas não só do monoteísmo, ou seja, o monoteísmo seria, por exemplo, o próprio Enoque, né, o Abraham, que é o Jesus, tal, né, o Mohammed, né, são vários profetas. Que aí essa questão que vai entrar, assim, uma parte vai entrar em questão com os muçulmanos, né, que os muçulmanos têm a ideia do profeta Mohammed como selo dos profetas. Então não teria, né? Tem algumas religiões que também debatem essa questão, se existem profetas, os dons do Espírito existem. Então existem os continuistas, que o Espírito Santo está agindo, né? Existem os dons do Espírito, existe o dom de profecia, e tem aqueles que não, por exemplo. Então os judeus, por exemplo, acham que acabou o dom de profecia, né? Não tem mais, né? Não tem mais. Tem os grandes renovadores da fé, igual Maimônides, né, que renovou. E também os muçulmanos aceitam os renovadores da fé. Por exemplo, os muçulmanos aceitam o Al-Ghazali, né, então aceitam os renovadores da fé, mas não que tem um outro profeta. Então essas são as maiores diferenças da fé Bahá'í para o xiismo, né, surgiu no Irã, né, que é forte o xiismo. E aí o livro certeza vai contar desses outros mensageiros que a gente viu lá, tanto no maniqueísmo como no mandeísmo, tem essa aceitação de vários profetas, né? Que é uma revelação progressiva. E aceitam também de fora do monoteísmo. Então, além das figuras do monoteísmo, aceita também o Krishna e também o Buda, né? Que aí já é uma grande novidade, porque todas as religiões aqui, só o maniqueísmo aceita o Buda, né, se eu não me engano. Então, tem deixa eu ver aqui na lista, assim, o Buda aceita o maniqueísmo. O maniqueísmo está ali no Irã, até na China tem maniqueísmo, né? Então tem, seja, na crença tem os renovadores, né, esses reformuladores, e tem os novos profetas, igual Jesus surgiu ali dentro do judaísmo, né, renovou o judaísmo, surgiu uma outra fé, que é o cristianismo, no caso, né? Sobre essa questão, então isso aqui, mais um livro aqui, o Novo Jardim de Rusmand Fatehazam, que aí vai contar os mesmos, né? Vai dar uma ampliação no panorama de como surgiu a fé, o Bab, o Bahá'í, né? A fé Bahá'í, o Bahá'u'lláh, e ele vai explicar então também a questão dos mensageiros, né? As doutrinas de cada mensageiro e essa ideia de unidade da religião, né? Unidade da humanidade, unidade né? Seja no sentido de unidade, que é uma religião que quer estudar as outras, entender as outras religiões como uma revelação progressiva. Então a ideia é de que uma religião vai indicando a outra, né? E os profetas vão um completando o outro, né? Interessantíssimo isso aí.
Aqui também é um livro, né? São 3, né? Esse aqui é só o volume 1, Revelação de Baha'u'lláh. Esse autor aqui, do nome Adib Bahetzadeh, né? Isso é iraniano, né? Abid Taherzadeh, né? Ele vai, então são 3 livros, e esse livro aqui é mais ou menos assim como se fossem os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, né? Comparado com o cristianismo, porque aqui vai contar a história das pessoas que pregaram a fé, as pessoas que, né, que foram mártires dessa fé. Lembrar que o Bab foi morto em 1850, né? Foi assim, executado lá sempre assim, né? Só surge um renovador, um novo profeta, né? Então, assim como Jesus foi morto, né, pelas lideranças judaicas e tal, então os novos, né, a nova pregação, o novo profeta não foi aceito pelas autoridades religiosas da época, né? Acho que até hoje lá no Irã também essas questões aí geopolíticas, etc. Mas são 3 livros, e aí vai descrever os personagens, né? Você vai saber quem são os mártires, quem são as pessoas que seguiram, os primeiros seguidores de Baha'u'lláh, né? E Abdul Baha, que é o filho e seguidor, né? Que completou a obra, né, também. Belíssimas orações, né, são descritas, né. A fé Bahá'í é muito isso, de orações, de cânticos, né, de louvor. Lembrando que o Baha'u'lláh é um mensageiro, né, ou seja, não acontece o que acontece, por exemplo, no cristianismo, que seria o Baha'u'lláh a figura divina, né, pelo menos o que eu entendi. O Baha'u'lláh seria um profeta do mesmo nível assim do Muhammad, né? E que eu entendo, os muçulmanos não adoram o Muhammad, né? Então é uma questão assim a ser discutida teologicamente, porque esses mensageiros são enviados divinos, eles são mensageiros divinos, mas não a ideia de que são Deus, né? Que aí seria uma ideia do Avatar. É a questão, por exemplo, no Avatar, que acontece no hinduísmo, né? Para o hindu, falar que um profeta é um Deus, tranquilo, porque eles têm essa ideia de que Krishna encarna, né? Já foi Rama, já foi o Vishnu, né? O Vishnu já foi Rama, já foi Krishna e possivelmente Buda. Então, né? Os budistas negam, né? Para o budismo, o Buda era um ser humano, não era um Deus encarnado, né? Mas muito bem. Aí sobre mais questões aqui. Esse é o livro do Roek Miranda. Roek Miranda é um cientista, né? Um químico. E ele de família cristã, então ele tem um olhar cristão e Bahá'í sobre o Islã. Então aqui ele, né, comenta o Alcorão, passagem do Alcorão do Muhammad, né, e em relação à fé Bahá'í, e o que a fé Bahá'í segue ainda, segue bastante, né, assim, segue bastante. Por mais que a fé Bahá'í tenha essa ideia mais global de entender várias religiões, a base mesmo é islâmica, né? Assim como, né, o budismo tem muita coisa que é hindu, né, brahmanismo, muita coisa no budismo é hindu, muita coisa no cristianismo é alicerçada na antiga aliança, né, a gente chama de na Tanar, né, que a gente chama de Velho Testamento, e assim então a fé Bahá'í tem muito, né, do xiismo, da Shia, que é Islã, né, é Islã no Irã. E aqui ele vai discutir, lembrar que o Alcorão não tem uma tradução, né, o Alcorão é uma interpretação. Para você conhecer o Alcorão, você tem que saber árabe, né? Então, faça um curso de árabe para você ler o Alcorão. Tem várias traduções aí, né? A Ressala, né? Que é um site na internet. Tem o Islã também. Então, assim, é um livro difícil no sentido de que é uma outra linguagem, né? O árabe é outra linguagem. É muito poético, né? Você ouvindo o Alcorão assim, você pode entender, mas você vê a poesia, as rimas, o jogo de linguagem, né? É uma belíssima poesia. E aqui ele vai analisar a teologia, né, do Alcorão e em relação, por exemplo, ao cristianismo, que tem grandes diferenças. Tem grandes semelhanças, mas tem grandes diferenças. Por exemplo, Jesus é um profeta, mas Jesus não seria parte de uma trindade, né? Igual, por exemplo, a ideia cristã de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não tem essa teologia, não tem no Alcorão, mas tem a ideia, né, mantém a teologia de que Jesus é enviado, né, por Deus, teve um nascimento virginal, ou seja, Maria, né, a Virgem Maria, e no caso ele seria um profeta, né? Então essas são as diferenças, tem umas diferenças assim, mas não tem ideia, né, de divindade encarnada, que isso não tem no judaísmo e não tem no islamismo, né? Então, interessante, a nova religião, interessantíssimo, né? Assim, interessantíssimo conhecer as novas religiões. Muita coisa na internet você pode pesquisar. Então, essas são as dicas, né? Esse aqui eu não li ainda, são os 2 volumes, né? Volume 2 e 3. Então, assim que eu ler, vou fazer um vídeo só sobre a fé Bahá'í, que é completando aqui, né, a parte final. E aí vai falar das religiões que vão surgindo, nas religiões que aceitam o mundo, religiões que negam o mundo, religiões que vão se adaptar ao mundo.
A fé Bahá'í é essa, por exemplo, que vai aceitar o mundo, se adaptar ao mundo, vai explicar o mundo e tal. E tem aquelas fés, aquela fé, né, as crenças, que são tanto quanto nihilistas, né? E são outras, né? E tem aqueles sincretismos, né? Que eu vou falar nos próximos vídeos, por exemplo, sincretismo de shintoísmo, budismo, cristianismo. Tem vários, que são as religiões japonesas do século XX. Grande destaque para Seishonoe, que tem aqui no Brasil, né? Que aí é um sincretismo, assim como no século XIX tinha lá a teosofia, o kardecismo, que é o quê? É o pessoal cristão lendo o hinduísmo e lendo o budismo. Né? Então é interessante. Vou fazer um vídeo sobre sincretismos, né? Que aí eu vou comentar teosofia, kardecismo e Seishonoe, quais as diferenças e quais as semelhanças e as diferenças. Ok? Então fica aí a dica, né? Livro de Ouro das Religiões. E grato pela atenção, não deixem de compartilhar.